Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Nesta nova série, nós vamos tratar da batalha espiritual e os termos em que ela se dá. O que se observa hoje é que muitos atribuem a Satanás mais poder do que de fato ele tem. Também tem sido enfatizado menos responsabilidade ao cristão do que fato ele tem. Ademais, existe uma névoa muito grande entre a fronteira da ação maligna e da ação do homem. Precisamos lançar luz sobre a verdade acerca da batalha espiritual. Para aprendermos acerca da batalha espiritual, precisamos avançar passo a passo acerca dos fundamentos e das condicionantes desta batalha. Dar um passo atrás é enxergar a floresta para depois distinguir as árvores dentro da floresta. Deus diz em Isaías ser o Criador da luz e das trevas, da paz e do mal. Vamos entender esta verdade que define a absoluta soberania de Deus sobre todas as ações, seja dos anjos, seja dos homens. Vamos analisar e fazer uma ligeira comparação entre o que Deus faz em relação à batalha espiritual e uma luta de boxe. Na luta de boxe, nós temos dois adversários, um de frente para com o outro. Há sempre um ligeiramente superior ao outro, alguém haverá de vencer aquela batalha. Todavia, a luta de boxe se dá em meio a um contexto em que há uma regra e há um juiz. E o juiz está observando a regra da luta entre aqueles oponentes. E todas as vezes que um dos oponentes tenta sair fora da regra, o juiz intervém para restabelecer as condições da batalha. Assim também é a batalha espiritual. Deus se estabelece como juiz sobre todos. E ao se colocar como juiz, ele declara as condicionantes em que esta batalha espiritual se dá. Então vamos procurar entender como Deus criou a luz e criou as trevas. Examinemos, pois, as Escrituras. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro verso, temos o resumo da obra de Deus. Deus criou os céus e a terra, está no verso 1. Em seguida, nós temos um relato passo a passo de como se deu esta mesma criação. Ora, o que temos no segundo verso? A Bíblia diz: havia trevas. Então, no verso 3, nós lemos: e surgiu a luz. E no verso 4 está dito que Deus fez diferença entre a luz e as trevas. Assim, em Isaías é dito que Deus criou a luz e depois as trevas. Ora, quando lemos lá no primeiro capítulo, no verso 2 e no verso 3, nós lemos que Deus primeiro criou as trevas e depois ele veio trazer a luz. Por que essa diferença entre a posição de Isaías e a posição de Gênesis no capítulo 1? Ocorre que, quando vemos falar Deus dizer que ele cria primeiro a luz e depois as trevas, ele está partindo dele para nós. Ele vive em luz inacessível, então ele faz raiar esta luz para o mundo em que está sendo criado, que está em trevas. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de nós para Deus, primeiro surgem as trevas e depois a luz, porque no ventre de nossa mãe nós estávamos em trevas e saímos para a luz desse mundo. Assim também o mundo estava envolto em trevas e ele saiu para a luz que Deus criou.
E como explicar que Deus criou o bem e o mal? Leia a aparente contradição. A Bíblia declara que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Em Abacuque 1, 13 diz acerca de Deus: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Ora, se Deus não pode ver o mal, se Deus não tenta ninguém pelo mal, como é que pode Deus criar o mal? Ouça, Gênesis capítulo 2, o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Entenda, Deus criou o homem com um livre arbítrio, com direito a uma escolha entre duas opções. Ou ele obedece a Deus e não come da árvore proibida, ou ele come da árvore proibida e desobedece a Deus. Ora, então por que é dito que Deus criou o mal? Porque Deus entregou ao homem duas opções. E ao declarar a opção do mal, ele declara também o juízo concernente a esse mesmo mal. Ele diz: se você comer, vai sofrer uma pena, o salário do pecado é a morte. É como diz o ditado: quem avisa, amigo é. Ou seja, Deus está declarando a sua soberania entre as escolhas do homem. Se o homem escolher o bem, será abençoado. Se escolher o mal, receberá por juízo a morte. É nesse contexto em que Deus cria o homem um ser responsável, que ele pode declarar que ele criou o bem e ele criou o mal. Se o homem rejeitar a soberania de Deus, o salário do pecado é a morte. Mas se ele aceitar, ele encontrará a vida. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.